Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida. Estamos mais um domingo aqui para aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Antes de mais nada, eu quero agradecer as orações, as palavras de carinho, foram muito importantes, tá? Muito obrigada. Mas vamos lá, né? Vamos começar. O nosso tema hoje da lição da Escola Dominical é maternidade. Uma visão cristã em uma nova sociedade. Em uma nova sociedade e parece que você quer sempre nova, né? Porque está sempre acontecendo alguma coisa e a sociedade parece estar sempre mudando, mudando, mudando. E como se manter? Como viver a maternidade, né? Como viver a paternidade, também pode falar assim, nesses tempos, né? E nos próximos que virão por aí. Mas antes de mais nada, nós vamos falar com Deus, agradecer a Ele pelo dia e entregar a nossa aula no altar dele, porque o que importa é Ele, o que Ele tem para nos ensinar, o que Ele tem para nos orientar, isso é que é o importante. Então vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigada por mais um dia de vida. Perdoa-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a direção aqui no nosso estudo, capacita-nos, Jesus, e nos dá um momento muito agradável e especial na tua presença. Toma o primeiro lugar, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. A nossa referência bíblica está em Isaías 49, 15, mas só a primeira parte, que diz assim: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode uma mulher esquecer do próprio filho, da própria filha? Né? Uma coisa que parece tão impossível, né? Parece uma coisa tão difícil de acontecer. Mas vamos lá. Introdução. A mulher que se torna mãe, ela acaba assumindo grandes responsabilidades. E são responsabilidades, são ações que nem sempre são decisões, né? Que nem sempre são fáceis, que nem sempre são tranquilas. Às vezes são momentos difíceis que uma mãe passa, às vezes ela não é compreendida nem pela família, nem pela sociedade. Então a maternidade é algo que torna a vida da mulher diferente, né? A vida da família diferente, vamos falar assim. Então, é uma grande responsabilidade você criar alguém, você cuidar de alguém e ensinar essa pessoa a seguir bons caminhos, a tomar boas decisões. Não é uma coisa simples, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa árdua, mas também eu entendo que é uma coisa prazerosa, é uma coisa, é algo que edifica, que nos faz crescer, que nos habilita, né? Que nos habilita a amadurecer, a sermos menos egoístas, talvez, né? A pensarmos mais no próximo do que em nós mesmos. Então, eu acho que pode ser trabalhoso? Pode, mas eu acho que é muito bom, que eu acho que é muito agradável você ser mãe, pai, né? Ser tio, a tia, avó, ter alguém crescendo ali e você ajudando esse alguém a desenvolver. Eu acho uma coisa muito linda, mas não é nem para todo mundo é tranquilo, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que passam por muita dificuldade, acabam tendo que criar os filhos sozinhos, né? Ou sozinhas, no caso já falando de maternidade, às vezes as mulheres acabam sendo abandonadas por seus companheiros, né? Seus maridos ou, né, os homens de maneira geral. Cíntia, mas vocês falam só, parece que só a mulher que passa por isso. Não é, né? Também tem o caso contrário, também tem homem que cria seus filhos sozinhos, porque ou foram abandonados também, ou porque ficaram viúvos e tal. Então, não é uma questão aqui de estigma, nem de prevalência, nem de competição, não é nada disso. Mas a gente entende que, na maioria dos casos, infelizmente, as mulheres acabam criando as crianças sozinhas, né? Me chamou muito a atenção na época da Zika, os chamados filhos da Zika, né? Aquelas crianças que nasceram com a hidrocefalia, não era hidrocefalia, acho que era microcefalia, uma coisa assim. E eu vi à época uma reportagem, sim, que muitas daquelas mães ficaram sem os seus companheiros, porque eles abandonaram pela circunstância de ter um filho com aquela doença, né? Então, assim, a igreja precisa ser um ponto de apoio para as famílias.
E para essas famílias também, para essas famílias, para essas mães, né, que estão sozinhas, para esses pais que estão sozinhos, auxiliando aí na educação, auxiliando na maneira, no suporte que for possível e necessário, né? Bom, as crianças também às vezes são negligenciadas pela família, e muitas das vezes a responsabilidade também recai sobre a mãe, né? Porque parece que a gente tem uma sociedade, assim, uma cultura que o pai é aquele que tem que dar o sustento, ele tem que trabalhar e tal, e a parte da casa é toda com a mãe. Então, se uma coisa não dá certo com o filho, aí a responsabilidade de quem? Não é do casal, acaba sendo da mãe. Mas eu acredito também que em algumas famílias isso também esteja um pouco diferente, né? As pessoas entendem que os dois papéis são fundamentais e são importantes. A criança precisa da mãe e a criança também precisa do pai. Mas a gente está falando de um contexto social em que a gente tem visto, até pelas estatísticas até hoje, que muitas mulheres ainda criam seus filhos sozinhas, né, por várias razões, por vários motivos. E a gente precisa pensar também nisso, como igreja, no cuidado a essas mulheres, no cuidado a essas pessoas, no cuidado às crianças, que às vezes, mesmo estando em casa, com pai, com mãe, são negligenciadas, ou muitas, como a gente vê aí, são abandonadas, e a gente precisa cuidar das nossas crianças. É responsabilidade de todo mundo, não é só responsabilidade da família. Você não tem que cuidar. Eu penso que na hora que eu penso em proteção, a gente não protege só os nossos filhos, né? A gente tem que proteger as crianças de uma maneira geral, seja com políticas públicas, seja na igreja, seja com observação, porque a gente tem visto tanto abuso na vida, né, das crianças, então a gente tem que proteger as nossas crianças, sim, para que eles possam crescer saudáveis, porque eles têm direito a ter um crescimento, sim, saudável. Né? Então, assim, antes da gente responsabilizar alguém, porque quando alguma coisa não dá certo, às vezes nós temos a tendência de tem que encontrar um culpado. Alguém fez alguma coisa ou deixou de fazer. A gente precisa de um culpado. E a gente precisa entender que a responsabilidade é de todo mundo. A responsabilidade não é só da mãe, a gente precisa da mãe e do pai. A responsabilidade também pode ser dos avós que vão ali apoiar, da família, sabe? A responsabilidade é da igreja, da sociedade, é dos governantes, é de todo mundo. Então, assim, tem uma frase que diz que filho feio não tem pai, né? Porque ninguém quer ser o pai do filho feio. Não, então, assim, tem um problema, ninguém é responsável por ele. Você já viu nas reportagens quando tem algum problema, aí fala, não, é responsabilidade do município. A município fala, não, era responsabilidade do governo federal. Aí o governo federal responde, não, mas era responsabilidade do Estado, então ninguém é responsável. Entendeu? Então, assim, aí acho que a gente tem que entender e amadurecer essa ideia de que, como igreja, nós também temos a nossa parte, nós temos também que fazer a nossa parte, cooperar, auxiliar e ser um ponto de apoio para as famílias, né, independente das circunstâncias que elas estão vivendo. E se a sociedade é deficitária, como a gente tem visto, né, os governos são deficitários, nós temos observado isso. A gente está vendo a questão do desemprego, a gente está vendo com a pandemia a quantidade de pessoas que não têm renda, estão tendo que se virar, estão no mercado informal, e pelo menos estão, né, no mercado informal, que precisam se alimentar, precisam sobreviver. E a gente tem visto que como aconteceu, as crianças praticamente as crianças que eram de algumas escolas tiveram acesso à educação o ano passado inteiro, outras crianças não tiveram acesso à educação porque não tinha internet, porque não tinha computador, porque não tinha. Então a gente vê que o governo também é deficitário para suprir as necessidades da sociedade, a família às vezes também não dá conta, e aí a igreja também não pode ser omissa, né? A igreja também tem que auxiliar no papel, na educação das crianças, tem que auxiliar. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em educação. Porque, por exemplo, o professor, a gente fala que a gente tem que dar educação, mas como assim educação? A educação, ou com licença, bom dia, boa tarde, boa noite,
né? A gente acaba fazendo muito isso, mas isso seria a responsabilidade da família. Quem ensina meu filho e minha filha a pedir licença, posso entrar? Com licença, boa tarde, muito obrigado, sou eu, a responsabilidade é minha. Eu é que sou a mãe deles. Eu é que tenho que ensinar, tem que comer de boquinha fechada. Quando o outro está falando, você tem que ficar quietinho, não pode interromper, tem que deixar o outro falar, tem que respeitar a professora está trabalhando, eu falo professora porque aqui eles têm mais contato. Então, não é a professora que tem que dizer isso para eles. A professora vai ensinar os conteúdos para eles se tornarem cidadãos melhores, né? Vai ensinar o conteúdo de português, de matemática, vai ensinar história, geografia, que eu não sei como você pensa a respeito disso, mas história e geografia são disciplinas muito, muito importantes também, como arte, como educação física. Gente, tudo é importante. Todo aquele conteúdo escolar é importante. E às vezes eu vejo as famílias priorizando português e matemática. Mas não, gente, é um conjunto de coisas. Então, todas as disciplinas ali são importantes. Então, o aluno precisa da educação física, o aluno precisa da educação artística. Então, não despreza, dá valor também, ensina seu filho, sua criança a dar valor também a tudo que ele aprende, todo o conteúdo escolar, tudo é importante. E assim, se a sociedade é deficitária, a igreja pode ser a resposta. Eu sei que cada igreja vai ter uma estrutura e cada igreja vai ter, assim, vai ajudar com ação social de alguma forma, mas no âmbito geral, se a gente não consegue, a gente pode dar apoio emocional, a gente consegue dar o apoio espiritual. Às vezes a igreja não tem nem condição, né, de ajudar financeiramente, mas essa igreja sempre dá um jeito de dar suporte de alguma forma, seja ele material, seja ele espiritual. Então, não é porque a igreja está num lugar muito pobre que a gente tem que se eximir. Não, a gente é a igreja de Cristo em qualquer lugar. Então, a gente tem responsabilidade, a gente precisa ajudar, sim, a quem precisa. Então, se a igreja, se a sociedade e os governos são deficitários, a igreja tem que entender que pode ser a resposta. E quando eu falo a igreja, eu falo o corpo de Cristo, de uma maneira geral, independente de denominação. Nós podemos ser a resposta para auxiliar essas pessoas que necessitam, essas crianças que estão, assim, negligenciadas, quando elas vão à igreja, como elas vão ser tratadas? Ontem eu assisti uma série, eu gosto muito de assistir série, e eu assisti uma cena em que tinha um psiquiatra e que ele estava dando aula para um grupo de presos e ele tentava não é a ideia dele era a seguinte, ele usou a seguinte frase: você não é o crime que você cometeu. Então, ele tentava assim, por exemplo, foi até engraçado. O que você fazia? Eu era o melhor ladrão de carro da cidade, porque eu era o único que fazia, eu era o melhor em fazer ligação direta e roubar os carros. E aí ele falou assim: então, se você era o melhor em fazer ligação direta, você vai ser um excelente eletricista. Aí o outro era contrabandista. Eu era o melhor contrabandista, eu conseguia os melhores materiais e vendia tudo. Aí ele, então, quando você sair, você vai ser o melhor vendedor de carros. E teve um que se irritou muito. E aí, no final, ele conseguiu convencer esse homem de que ele não era o crime que ele cometeu e que ele podia se tornar alguém diferente. E disse para ele que ele era muito inteligente. E várias coisas, só que o homem de repente fala para ele, o homem parecia ter mais de 40 anos, e ele diz assim: na minha vida, você é a primeira pessoa que me chama de inteligente, que me diz que eu sou inteligente. Então, assim, quando a criança chega na nossa igreja, às vezes a gente não sabe a origem, a gente não sabe a história dessa mãe, dessa família. Então, o que a gente tem que fazer é ressaltar coisas boas, né? Não é falar, ih, lá vem o fulano, ó, fulano, a família de fulano é assim, fulano é assado, e ele é assim porque a casa dele é assim. Não importa, ele está na casa do Senhor, e na casa do Senhor é lugar de alegria, de esperança. Então, a gente tem que
proteger as crianças quando eles chegam para a gente, encher de amor, encher de carinho, de proteção, entender, falar do amor de Cristo para elas e mostrar e ressaltar as qualidades e os potenciais que cada um deles tem. Então, é muito importante a igreja entender o seu papel e ser a resposta de transformação na vida das pessoas. E hoje, quando a gente tem essa sociedade nossa de hoje, chamada moderna, uma sociedade moderna, será? Porque a gente vê uma sociedade que defende algumas coisas polêmicas, mas, por outro lado, ainda é racista, por exemplo. Então, é complexo esse conceito de moderno, né? Então, eu defendo algumas coisas que são polêmicas, mas, por outro lado, eu sou racista? Como é que pode, né? Eu sou preconceituosa? Então, é muito confuso, tudo muito confuso. Mas aqui a gente vai. Que mãe é essa nessa sociedade que a gente vive hoje? Nós temos a mãe solteira, nós temos a mãe divorciada, temos a mãe que trabalha fora, temos a mãe que adota. E todas essas. E temos a mãe que tem o amparo do esposo, tem o amparo da família, tem a mãe que é viúva, tem muitas e muitas histórias de mães por aí. E a gente tem que entender que quando essas mães chegam para a gente na igreja, nós precisamos ser o amparo, nós precisamos entregar amor, nós precisamos aceitar essas pessoas e não rejeitar essas pessoas, porque se nós rejeitarmos, quem vai cuidar delas? Quem vai amar essas pessoas? Quem vai amparar essas pessoas? Se você assistiu o filme chamado Deus Não Está Morto 3, tem uma cena de um rapaz que ele é muito revoltado com a igreja. A relação dele com Deus é muito confusa. É muito estranha a relação dele com Deus. Ele ora crê, ora ele se irrita, mas na verdade aí chega um dado momento em que ele conta que quando o pai dele abandonou a mãe e ela chegou na igreja como uma mulher sem marido, ela foi rejeitada. Ela sofreu, ela ouviu palavras de como se a culpa fosse toda dela. Então, assim, tem horas que a gente não é a nossa opinião que conta, né? Não interessa o que a gente pensa ou deixa de pensar do outro. A nossa opinião, às vezes, não edifica a vida de ninguém. O que vai edificar a vida do outro é o amor. O amor de Jesus que vai exalar através da gente, que vai sair de nós e vai para o outro. É isso que a gente precisa cultivar. Nossas opiniões, o pronome possessivo já diz, são nossas. Não necessariamente tem que estar na cabeça do outro, tem que pertencer ao outro. Mas o amor de Cristo não. O amor de Cristo é para todos. O amor de Cristo é o que vai curar, é o que vai restaurar, é o que vai dar forças para essa mulher, ou para esse homem, ou para essa criança, para esse idoso, para essa idosa, irem adiante e não desistirem de si mesmos. Isso é muito importante. E a educação, gente, a educação no lar, a educação da criança, dos nossos filhos, não é uma coisa fácil. Você não está criando um mini você. Eu não estou criando uma mini Cíntia, um mini Hélio, você não cria um mini você. Você cria um novo indivíduo, uma nova pessoa com características próprias, com personalidade própria. Ela não é uma cópia sua. Então, às vezes, a gente cobra da criança coisas que a gente acha que tem que ser porque nós somos assim, mas ele é outro ser humano, ele é outra pessoa, ele vai contar outra história. Então, a gente ainda tem que ter a sabedoria de compreender isso, que os filhos não são iguais aos pais, que os irmãos não são iguais entre si. E se um primo é mais estudioso, tira a nota 10, ele não tem que ser comparado com outrozinho que não consegue tirar 10, que tem uma dificuldade enorme. Não tem que comparar criança com criança. Não tem que comparar, gente. Cada um é cada um. Por que, que aquelezinho lá só tira 10, 10, 10 e o outro, coitado, tira 5 suando? Será que esse outro não está precisando de um acompanhamento especializado? Será que o outro não está passando alguma coisa dentro da casa dele que ninguém mais sabe e fica só julgando, comparando a criança e em vez de ajudar a criança, faz ela se diminuir? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Educar não é fácil. Educar é difícil, mas como nós falamos no início, é prazeroso.
traz bons frutos. Então a gente não pode desistir. E aí a igreja entra também nessa parte, né, com essa tarefa com o papel de aconselhamento, grupos de apoio, de intercessão, com os nossos pastores, com os líderes das crianças, dos adolescentes, percebendo a dificuldade, a necessidade de um, a necessidade do outro. Tem que ter pessoas que têm carência de um olhar, de um olho no olho. Tem pessoas que têm carência de às vezes, segurar na mãozinha, que ninguém segura na mãozinha da criança. Então, assim, são coisas que a gente não pode taxar todo mundo igual. Então, a gente precisa entender que, como igreja, a gente tem que dar bons conselhos. Não é comparação, não é falar, mas podia ser, tá ruim aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? Poxa, não, a gente tem que agir diferente. Alguém contar a história e falar, nossa, mas do fulano morreu. Fulano morreu. Aconteceu isso com fulano e o fulano morreu. Não pode, né? A gente tem que dar apoio, fortalecer, instruir e interceder pelas vidas. E o nosso tópico aqui próximo fala assim: padrão ideal de mãe. Eu confesso para você que essa palavra padrão me incomoda um pouco, porque o padrão, pelo menos a mim, dá a entender o quê? Que se eu poxa, não sigo aqui, não tenho o mesmo padrão, meio que tô fora daquilo ali, sabe? Tô excluída. Quando a gente vê o padrão de beleza, por exemplo, vamos usar esse exemplo. Padrão de beleza é a mulher assim, 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 assado. Quem não é, tá fora. E aí cria um monte de problema. Quantas mulheres nós perdemos porque foram fazer tratamento de beleza, né, de estética, e acabaram perdendo a vida ou ficaram em situação muito grave em busca de um padrão de beleza, por exemplo, né? Então, assim, padrão me traz uma ideia, me pesa um pouco na minha cabeça. Mas aí, conforme eu fui estudando, eu entendi como também é referência, né? Uma referência ideal de mãe, um exemplo que a gente pode ter como mulheres, como mães, para a gente viver na sociedade de qualquer tempo, seja agora ou seja daqui a 30 anos. Então, seriam referências, né? A primeira referência está em Provérbios 14, verso 1, que é o exemplo, é a referência da mulher sábia. A mulher sábia é 14:1, diz assim, ó, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba, aqui na minha Bíblia está derriba, com as suas mãos. Então, o primeiro exemplo, a primeira referência seria ser uma mulher sábia. E ser uma mulher sábia em qualquer tempo, seja na juventude, ou seja na idade, né, mais madura, ou seja vamos dizer assim, mais experiente. Então, ser uma mulher sábia é uma referência para nós sermos boas mães, boas pessoas, né? Outro exemplo, outro ideal está em Provérbios 21:19. Melhor é morar numa casa deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Gente, rixosa, eu anotei. Rixosa aqui é uma mulher briguenta, uma mulher que faz confusão por tudo. E a iracunda é aquela mulher furiosa, aquela mulher brava, acredito que mal-humorada, que nada tá bom, que nunca tá satisfeita. A Bíblia diz que é melhor morar numa casa deserta a morar com uma mulher dessa. Imagina se você é essa mãe, se eu sou essa mãe, alguém preferir morar numa casa vazia a morar comigo. Deus do céu, né, gente? Então, assim, não ser essa mulher rixosa, ou seja, briguenta, não ser a mulher iracunda, ou seja, furiosa, brava. E agora vamos lá para Provérbios 31. Eu vou ler alguns versículos com você, do 10 ao 31. No 10 diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubins. Observa que está no plural. Rubim é uma pedra vermelha, vermelha tipo um sangue vivo, muito, muito valiosa. E aqui diz que é rubins, ou seja, no plural, que essa mulher virtuosa é uma pedra dura também, né? Muito valiosa e muito dura, e que essa mulher vale mais do que rubins, ou seja, muito valor, inestimável valor. O 11 diz: o coração do seu marido está nela confiado, e ela
E a ela nenhuma fazenda faltará, nada falta. Ela faz o bem e não o mal. Lhe faz, né? No caso, ao marido, todos os dias da sua vida. Busca lã, linho, trabalha de boa vontade com suas mãos. E é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Então a gente, aqui, ó, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. É uma mulher cuidadora, é uma mulher que protege, é uma mulher que faz bem à sua família, que faz bem ao esposo, aos filhos, e eu alongaria, né, as pessoas que estão à sua volta, que não deixa faltar, uma mulher cuidadosa. Aí, a partir do 16, diz: examina uma herdade, adquire-a, planta uma vinha com fruto de suas mãos, cinge o lombo de força, fortalece os braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. O 19 diz assim: só beber um golinho d'água. O 19 diz assim: estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Fuso, nesse caso aqui, pelo que eu entendi, não é o fuso horário, aquela diferença de horas entre uma região ou outra. Lembra do que você estudou na escola lá, que tem lá o mapa, bota um mapa, divide um mapa em linhas assim, você vai ver na tal hora aqui, tal hora. Então, aqui, por exemplo, agora são 9h56, em outro lugar vai ser 11, em outro vai ser 6 da manhã, né? 6h56. Então, varia. Não é esse fuso aqui que eu entendo que a Bíblia esteja falando, e sim um instrumento têxtil, um instrumento para trabalhar a lã, para trabalhar o algodão. Elas, suas mãos pegam na roca. Roca eu li em alguns lugares como roça, mas eu acho que no contexto aqui a roca é uma ferramenta de fiar. Então é uma mulher que vai trabalhar até para vestir a sua família, né? No caso aqui, ela trabalha, ela investe na sua família. Ela abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Ou seja, ela não está só preocupada com os seus, mas com aqueles também que precisam, que necessitam. Ela não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Então vamos lá no verso 19, ela não é aquela mulher que trabalha, que cuida, que está com a mão no fuso, que está com a mão na roca, ou seja, trabalhando, né, na ação do tecer. Ela faz para si tapeçaria de linho fino e púrpura é sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Quando olham para o marido, falam: olha, lá vai o marido da Maria, lá vai o marido da Silvia, lá vai o marido da Ângela, da Angelina, da Angélica, todos os ais agora, da Amora, lá vai o marido dela, conhece-se o marido dela. Ela faz panos de fio lino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Então, é uma mulher que empreende, que trabalha, que ajuda, busca também ajudar financeiramente. E essa cinta, ela auxiliava na roupa de antigamente, que era aquela tipo uma túnica, né, um saião. Então, a cinta, ela auxiliava a pessoa, dava um pouco mais de conforto para quando a pessoa precisasse sentar para trabalhar, por exemplo. E ela fazia os panos de linho, vendia e dava cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro, porque ela faz a sua parte. Então, o futuro, ela tem tranquilidade em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. E isso aqui é muito importante a gente mencionar. Quando a gente vai chamar a atenção dos nossos filhos, quando a gente vai discordar de alguém, não falar com palavras ofensivas, né? Pelo amor de Deus, não vai ensinar a criança, uma criança de burro, de animal, de tapado, de demente, de doente. Por favor, a gente precisa ter sabedoria para falar com as pessoas. Lembra que a língua, ela pode edificar, mas ela também pode destruir. Então a gente precisa ter sabedoria para falar e até para corrigir, para chamar atenção, fazer com amor. Se naquele momento está muito nervoso, muito nervosa, não tem condição, dá um tempo e volta depois, mas não vamos sair por aí estapeando, ofendendo, magoando.
Então, a gente precisa tomar cuidado para criar uma família saudável, um lar saudável, uma igreja saudável. A gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-no a bem-aventurada. Os filhos reconhecem essa mulher, como o marido a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és a todas superior. Ela é reconhecida pelo marido, pelos filhos e com certeza pelas outras pessoas. E aí o 30 diz: enganosa é a graça, a vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe fruto das suas mãos e louvem-na nas suas portas. Esse é a nossa referência, né? O nosso padrão, os nossos exemplos que nós podemos ter como referência para seguir e nos tornarmos mulheres, mães, por que não? Pais, jovens, crianças, idosos, idosas, não importa, pessoas melhores, porque Jesus nos aperfeiçoa, Jesus nos ensina, Jesus é que nos amadurece todos os dias, ele nos ensina, é o nosso grande mestre. Amém? Ó, 30 minutos e 34 segundos. Que Deus possa abençoar a tua semana, que seja ungida na presença do Senhor, que seja muito alegre, muito feliz. E que, se passar momentos de dificuldade, tenha certeza que quem está sustentando a sua vida é o nosso Deus. Bom, então vamos orar e agradecer. Pai de amor, louvado seja o teu nome. Obrigada por essa aula, obrigada por esse dia, por esse calor que estamos vivendo hoje. Obrigada pelo teu alimento, pela tua paz, pelo teu cuidado, pela tua vida. Toma nossa semana nas tuas mãos poderosas, que nós possamos viver, Senhor, segundo o teu querer. Fala conosco, nos sustenta, nos enche de ti, no santo e poderoso nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua semana, teu domingo. Fica na paz. Um beijo. Tchau, até a próxima.